Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos iniciando mais um programa Alegrai-vos, pelo sistema Canção Nova de Comunicação. A você, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe toda a sua família. Daremos continuidade hoje aos nossos programas sobre os 7 pecados capitais. Hoje estaremos falando sobre a luxúria. O contrário, a vitória vem pela castidade. Então vamos percorrer um pouco neste 4º pecado capital para ver aquilo que Deus quer nos falar e aquilo que nós precisamos mudar. Eu fui ao dicionário, que é pai dos inteligentes. Ai, padre, dicionário não é pai de burro? Não, meu irmão. Eu nunca vi um burro abrindo dicionário. Dicionário é para que você possa abstrair o sentido exato de uma palavra. E o dicionário me disse a respeito de luxúria: apego aos prazeres carnais, corrupção dos costumes, sensualidade extrema, lascívia, sensualidade. Ou seja, para ficar mais claro, o que é luxúria? É só pensar naquilo. É verdade, é verdade. Uma coisa, e aqui eu já quero fazer essa separação, é a atração do homem pela mulher, a atração da mulher pelo homem, o amor eros, a atração do esposo pela esposa, a relação sexual. Isso é abençoado por Deus e criado por Ele. Luxúria é outra coisa. É alguém que vive somente para os prazeres sexuais. O máximo de prazer no menor espaço de tempo. Há pessoas que, quando ouvem a palavra luxúria, elas não sabem ao certo o que é. Eu atendi certa vez uma jovem e ela disse para mim: padre, minha mãe mandou eu contar para o senhor os meus pecados capitais. Falei: quais são seus pecados? Ela disse assim: o maior deles é a luxúria. Eu falei: o maior deles? É, padre, eu acho que eu nasci para luxúria. Eu só penso em luxúria. Tudo que eu faço é pensando em luxúria. Se eu compro é porque eu quero luxúria. Se eu me visto é porque eu quero luxúria. Se eu vou no shopping eu só penso em luxúria. Eu falei: minha filha, você está doente. Você só está pensando em luxúria? Está pensando só em sexo? Que é isso, padre? Quem falou em sexo? Eu falei: minha filha, desde o início da nossa conversa até agora, você está me falando que tudo na sua vida é luxúria. Não, padre. Luxúria que eu estou falando é luxo. Eu gosto das coisas luxuosas. Falei: meu filho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está mais por fora do que azeitona em boca de banguela. Você está mais perdido. Luxúria é o apego desordenado ao prazer sexual. Não tem nada a ver com luxo na questão de possuir coisas. Isso é outra coisa, não é? E pode parecer uma coisa até engraçada, mas a luxúria mancha o corpo de Cristo. 1 Coríntios 6, versículo 15 ao 16. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne.
1 Coríntios 6, versículo 15 ao 16. Segundo a visão daqueles que tiveram a graça de contemplar Maria, Mãe de Deus, as aparições de Nossa Senhora, em alguma delas, Maria diz que muitos se perdem e são condenados ao fogo eterno por causa do pecado da luxúria, por causa da busca do prazer carnal acima de todas as coisas. E o texto que nós escutamos está escrito assim: os vossos corpos são membros de Cristo. Você que já foi batizado, você é membro da igreja. E aquilo que você faz contra o seu corpo, mancha o corpo da igreja, que é Jesus. 1 Coríntios 6,18 nós temos: fugir da fornicação. O que é fornicação? Luxúria. O apego às coisas carnais, o desejo sem fim, um apetite insaciável da sexualidade. E hoje tá demais, não tá? O pessoal tá bem aflorado nisso aí. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do seu corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, versículo 18. Aqui, meus irmãos, é necessário separar uma coisa. Nós não temos um corpo. Nós somos um corpo. Isso que você está vendo, meu braço, meu tórax, minha cabeça, isso sou eu. Ah, eu tenho mão, eu tenho corpo. Não, eu sou. Eu sou o meu corpo. O meu corpo me identifica. Nossa identidade está ligada ao próprio corpo. Se alguém tira uma foto minha, você vai olhar e vai falar assim: é o Padre Christian. Não é uma outra pessoa. Se fazem o teste do meu DNA, sou eu. A minha digital, só eu tenho. Ninguém no mundo tem digital igual. Hoje não é um espetáculo, a criação de Deus. Ninguém na face da terra tem a digital igual a sua. Os olhos, a pupila dos olhos, única. O tom de voz, único. Há muitas pessoas que não sabem disso e elas dizem assim: uma coisa é amor, outra coisa é sexo. Amor eu faço só com a minha esposa, sexo com todas. Por que há pessoas que falam isso? Porque na cabeça delas, elas não são, mas elas possuem. Elas não são um corpo, mas elas têm um corpo. Então elas conseguem separar o amor do prazer. Aí eu posso ter prazer com todo mundo e amor apenas com a pessoa com quem tenho intimidade. Veja o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6,19. Não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso já não vos pertenceis? A palavra de Deus está nos falando que esse corpo não pertence a nós, mas a Deus. Nós pertencemos a Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quantas são as pessoas que usam o corpo
apenas para a sensualidade, apenas para o prazer, apenas para o apetite insaciável da carne. Só isso. Cuidado, porque a palavra de Deus diz: lembra-te que tu és pó e ao pó haverás de voltar. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios 6:20. Glorificai a Deus com o vosso corpo. O que é o meu corpo? Segundo São Paulo, um hino de louvor a Deus. E aqui, eu quero falar uma coisa importante. Não é porque você é de Deus, não é porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, que você não vai mais escovar dente. Aí a pessoa não corta a unha, a pessoa não corta cabelo, a mulher não depila. Isso aí não tem nada a ver. O cuidado do corpo faz parte da essência da humanidade. Eu tenho que cuidar bem desse corpo porque ele é templo do Espírito Santo. O que eu não posso é transformar o meu corpo em objeto, e objeto de prazer. Hoje em dia, os jovens e adolescentes, infelizmente, pelos meios de comunicação, pela internet, que quanto mal usada é um canal de luxúria do início ao fim. Muitas pessoas têm usado o seu corpo apenas para o prazer. Elas vivem para o prazer, para a sensualidade. Eu vou ser muito sutil naquilo que eu vou dizer aqui, mas você não é bobo, um pingo é letra. Quando você assiste alguns programas de domingo à tarde, veja o tamanho das mulheres que estão na televisão. Veja o tamanho do quadril da bendita. Veja do tamanho do seio daquelas mulheres. O que é aquilo? Sensualidade extrema. Aí rebolam para um lado e rebola para o outro e insinuam. Quantas danças hoje em dia, você não sabe se o cara está dançando ou você está tendo uma relação sexual. O que é aquilo lá? Oh! Está dançando ou está fazendo sexo? A gente não sabe mais não. Tem grupos hoje que no palco você não sabe se a mulher está dançando ou se ela quer fazer nenê. Aí as crianças olham aquilo e quer tudo imitar. E tem mãe que fala: desce, nenê, desce aí pra visita ver, vai, mostra o seu dote, mostra. Aí fica lá a menininha de 3 anos fazendo gesto sexual. E já começa de pequena com muito batom, muita sombra, tomara que caia, mini saia, sandália alta. Você fica: menina, que você está vestida assim? Eu sou piguete, piguete. O que é isso, gente? Sensualidade. O mundo de hoje quer é sensualidade, é você se mostrar para as pessoas olharem para você e te desejarem. Olhar e ter pensamentos pensando naquilo. E Jesus vai dizer: se alguém olha para uma mulher e tem desejo com ela, desejo sexual com ela, não é o olhar de contemplar o belo, é de desejo, já cometeu pecado no coração. Tem gente que fala comigo assim: ai padre, nós tomamos água. Eu falei: na água não, meu filho, sua batata está assando. Sua batata está assando. Porque o mundo de hoje quer exatamente isso, que você olhe para alguém, que você não veja alguém que quer ser amado, mas apenas um objeto para saciar o meu desejo, e depois eu descarto. Não é um pouco isso o tal do ficar que muitos têm? Não amam ninguém, não têm compromisso com ninguém,
mas fica, usa e descarta. Essa noite eu fiquei com 4. Essa noite eu dormi com 5. Essa noite eu beijei 15. Não é assim a fala dessas baladas, essas raves por aí? Ou não é assim? Hoje em dia parece que a luxúria ficou bonito. É bom mostrar para os outros que eu sou um pecador público. Eu sou um pecador público. Eu tenho o pecado da luxúria. Eu traio a minha mulher, eu peguei uma novinha, aí eu traio meu namorado, eu beijei 4, eu dormi com 8. Para muita gente isso é bonito. O pecado da luxúria enraizou aí. E a pessoa se afastou da verdade, se afastou do Senhor. Hoje em dia, a gente olha para a criação de Deus. Sexo, gente, foi Deus quem criou. Sexo é maravilhoso. O sexo, ele une o casal. É através do sexo que a raça humana se perpetua. Mas hoje em dia, eles transformaram o sexo no mar de lama. Tudo hoje parece que tem que acabar na cama. Veja os filmes. Veja as novelas. Conheceu a pessoa no bar, tomou um drink, já ficou mais alegrinho, aí a cena escurece. Quando a cena volta, eles estão aonde? Na cama do motel. O que a televisão está passando para as nossas crianças, que essa hora estão vendo, para os adolescentes, para os jovens? O que vale é a luxúria, o que vale é sexo. Sexo de manhã, sexo à tarde, sexo à noite, sexo de madrugada. Isso é luxúria, gente. Tem gente que só pensa em sexo 24 horas por dia. Página pornográfica do início ao fim. O que o pecado está fazendo com a criação de Deus? O que a luxúria está fazendo com a cabeça das nossas crianças? Filipenses 3, 20 a 21. Nós, porém, somos cidadãos do céu. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso mísero corpo, tornando semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda criatura. Meus irmãos, o nosso corpo não foi feito para a promiscuidade. O nosso corpo foi feito para Deus. E um dia o Senhor Jesus tomará esse nosso corpo, ferido pelo pecado, manchado pelo pecado, e nos dará um corpo semelhante ao dele, um corpo glorioso. Mateus 5, 27 e 28, vem um alerta para pessoas que já são casadas, mas têm uma vida de luxúria. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Abre o ouvido aí. Não cometerás adultério. Quantos casamentos hoje acabam por causa de adultério? A mulher tem o marido dela, o marido tem a mulher dele, mas ficam sassaricando por aí. Tico-tico no fubá. Luxúria, adultério. Não tem mais fidelidade, não tem mais aliança, não tem mais verdade. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça, eu falei isso há pouco, um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela no coração. Eu vi certa vez, sabe? Lá no Parque Municipal de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, passou uma mulher assim arrumadinha, sabe? Fazendo Cooper. Aí um cara olhou e fez assim para ela aqui, ó.
Oh, linda! Linda! E a moça ficou nervosa e foi lá tirar satisfação com ele. Ô, seu tarado! Por que você está me chamando de linda? Porque você é linda. Só não meta minha mão na sua cara, que eu não quero te machucar. Eu sou faixa preta em jiu-jitsu. Eu vou te falar um negócio, cara. Olhando pra você, eu tenho dó. Eu queria falar pra você a mesma coisa que você disse pra mim, mas tá difícil. Ele sentado com o pito falou com ela assim, faça como eu, minta. Horrorosa. Na verdade, o que foi que aconteceu? Que ele viu ela passando correndo assim, ó, e só olhou do pescoço pra baixo. Ele olhou e falou, oi, linda! Aí que ele olhou pra cara, o que é que você quer? Nossa Senhora! Gente, hoje não tem uma preocupação excessiva com o exterior? Cuida-se muito por fora, mas não se cuida do coração. Vigiai e orai, para não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne nunca será fraca. A minha carne é fraca. A sua carne é fraca. Jesus sabe disso, por isso ele vai dizer, orai e vigiai. Quem ora e quem vigia é mais atento para aquilo que o mundo propõe, aquilo que a tentação nos coloca, aquilo que o pecado nos chama. Eu não vou poder aprofundar nisso pelo tempo. Internet é uma bênção, mas para quem não sabe usar, internet se tornou uma fábrica de doentes sexuais. A pessoa vê aquele lixo, aquela pornografia, ele quer repetir aquilo no namoro, no casamento. Cuidado, cuidado. Meu irmão, o que o diabo faz na área da sexualidade? Vou te explicar. Eu gosto muito, não sei se você já comeu e gosta, de maçã do amor. O que é a maçã do amor? É uma maçã, geralmente verde, azeda, coloca um pauzinho nela, banha ela no caramelo, aquela calda, põe para secar. Depois você morde a primeira mordida, que é o difícil, né? Porque o seu dente escorrega, aí você consegue. O gostoso é você misturar o doce da casca com o azedo da maçã. O que o diabo faz com o pecado da luxúria? Ele coloca para você uma bola de caramelo. Aí você começa. Que delícia. Você vai se lambuzando todo. O seu estômago começa a enjoar daquilo. Quando você morde, é só doce, é só caramelo. Onde está a maçã? Não existe. Muitas pessoas são assim. Está no início de uma relação, está na flor da idade, mas está se lambuzando, não demora a enjoar, porque não tem substância, não tem coração, não tem maçã, não tem fruto, não tem Deus. Vença a luxúria pela castidade. Coloque no seu coração que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você tem valor para Deus. A igreja acredita que nós nascemos para amar e ser amados. Ninguém nasceu para usar e ser usado. E depois de usado, descartado. Você nasceu para ser amado. Então, meu irmão, valorize você. Valorize o seu corpo. Não vá se entregando tão facilmente. Tenha um namoro santo. Tenha um noivado santo.
para que você tenha um casamento santo. Cuide deste templo do Espírito Santo. Orai e vigiai. Padre, como que eu venço o pecado da luxúria? Com oração e vigilância. Evite internet, dessa pornografia, páginas pornográficas, sexo virtual. Corta isso. Se consagra ao Senhor. Muitas vezes a gente é aquilo que a gente olha. E tem muita gente olhando coisa ruim. E você vai se tornando ruim. Não deixe que o pecado destrua o verdadeiro amor que Deus plantou em nossos corações. Você tem poder para isso. É difícil? É, mas se você quiser, você consegue. Vença o pecado da luxúria pela castidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que esta bênção recaia sobre os casais, sobre os jovens, adolescentes, para que nesta sexualidade louca que o mundo nos propõe, que possamos, pela oração e pela vigilância, vencer o pecado da luxúria por uma castidade coerente. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa, com a graça de Deus.